Legal, Leandro. Acho que a gente poder pensar aqui numa formação que realmente transforma, é uma formação onde a gente tem um debate rico para que o aluno, para que o empresário, para quem está acompanhando o curso, entenda o real motivo de estar implementando isso, de estar levando a sério, de escolher isso que o Luciano sinaliza, né? Uma boa ferramenta, uma boa métrica, de compreender o como que é importante para ele, para a organização, gerar esse processo, né? Criar uma cultura de gestão contínua, né? Que é uma pergunta muito ouvida por mim nas palestras, em falas, em lives, ou dos mais maiorias formas, né? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer a avaliação dos fatores de riscos psicossociais, né? Ou seja, tipo, se a gente está falando de melhoria contínua, né? Se evidenciou, gerou ali, trabalha aquilo, refaça, né? É algo contínuo, a gente precisa estar numa melhoria contínua, né? Muito bacana isso que o Lumbreira sinaliza para a gente, né? Cara, isso é o básico, isso está pedindo aqui é o básico, né? A gente pode olhar muito além. Então, quando a gente compreende realmente os fatores, a importância disso, quando a gente compra a ideia para dentro da organização, isso transforma a realidade. Né? Agora, se eu faço só para cumprir a norma, é muito provável que eu vou deixar a desejar. Então, acho que esse é um grande convite aqui da formação, da nossa proposta, para que esse estudante, essa pessoa que vem fazer o curso, ele saia desta formação compreendendo com diversas e muito rico de ferramentas, de expertise, de práticas do dia a dia, aquilo que deu certo dentro das organizações que nós já passamos, aquilo que a gente viu que deu errado, né, que foi multado, aquilo que não faz sentido para a organização comprar ou até mesmo para ser implementado, porque não atende o básico, né? Então, acho que isso é o que diferencia. E o quanto que a gente precisa, né, tá muito atento, porque, entre aspas, né, muitas pessoas entram nessa vibe de criar, né, ferramentas, estratégias, mas que não tem uma expertise, não consegue atingir o mínimo e não gera isso que a gente está propondo aqui, né, de algo que seja mensurável, isso que seja auditável, isso que te dá uma segurança para poder apresentar, dialogar com o auditor que vai te fiscalizar, ou em algum momento que você precisa apresentar isso em outra esfera. Então, está muito seguro de compreender para você poder fazer a implementação e a gestão disso, né? Não simplesmente pegar algo de outras esferas, sem uma expertise do dia a dia e querer colocar aquilo na prática, né? Porque a determinada pessoa famosa colocou. Acho que é importante uma formação que seja sólida e que leva isso muito alinhado ao que está se pedindo nessa nova legislação, nesse novo momento das relações de trabalho que nós estamos vivenciando, Leandro. Né? Porque a grande parte dos cursos não se traduz em implementação efetiva no campo, especialmente quando falamos na NR1 como eixo estruturante, né, espinha dorsal da gestão de risco integrada aos riscos. E quais são os principais erros nesse processo? Sobre a minha ótica, né, sobre a ótica de quem já trabalhou com isso já há algum tempo, né, lá atrás, quando eu fui trabalhar pelas primeiras vezes com a questão comportamental, eu lembro que eu tive um treinamento com duas pessoas fantásticas lá na Austrália, que era o Ronald e o Woods. Né? Eles falavam da questão de sobrevivência, de relacionamento, autoestima, transformação, coesão interna, e fazer a diferença no ambiente de trabalho, que eram fatores que as pessoas traziam dentro delas como fatores decisivos para moldar o comportamento delas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a maior parte das empresas entendem a parte comportamental do funcionário como sendo decisivo, né? Ou o ambiente de trabalho como sendo decisivo nas tomadas de decisões e construção do ambiente de trabalho. Então, se o chefe fala mal de um de outro, o empregado acha que para ele, o trabalhador ali, o colaborador, para ele sair bem, ele tem que falar mal dos outros também. Então, se cria que é a diferença entre cultura, né, da empresa, que é o que o gestor fala, e o comportamento das pessoas. Então, quanto que influencia isso nas questões psicossociais, né? Bom, voltando aqui mais
mais fortemente na questão que foi me feita aqui, porque o conhecimento não é sistema, né? Quais são as falhas típicas que a gente tem nessas questões que a gente tem visto aí no campo, né? Conteúdo sem método de implantação. A maior parte dos cursos que a gente vê por aí, né, tem 50, 60 horas, 3 dias de curso tal, né? É enorme, né? O curso ensina o que é, mas ele não ensina como implementar, não ensina uma sequência de trabalho e quais são os documentos que eu tenho que ter, né? Então, lembrando que nós temos lá o item 1.5.7.3.2, que eu até decorei, né? Porque, na verdade, lá está o que o Umbrelas falou aí, né? Agora, é o básico, né? A ausência de arquitetura operacional também a gente percebe, né? Sistema precisa de rotina, responsáveis, indicadores, auditoria, né? O curso, na maior parte das vezes, a maior parte dos cursos que eu vejo, eles não entregam isso, né? Eles falam um monte de coisa da legislação, lê a lei, lê lá item a item, tal, começa a falar um monte de coisa, mas não ensina como fazer a coisa, né? Falta de alinhamento com a realidade da empresa. Então, quando você dá um curso desse tipo que a gente se propõe a fazer, ele vai tentar englobar desde a pequena empresa, desde aquela que tem um funcionário só, até uma empresa que tem 20, 30 mil funcionários. Eu acho que ela tem que ser aplicável, o curso tem que ser, dar uma dimensão desse tamanho, porque pode ser uma oportunidade para quem está fazendo de gerar negócio com isso também, sabe? Isso é o que a maior parte das pessoas que estão aí ouvindo a gente não percebe, gerar uma oportunidade de negócio, gerar uma oportunidade de trabalhar com isso e fazer isso, implementar. Então, ela tem que conhecer o começo, o meio e o fim, né? Falta de alinhamento com a realidade da empresa. Então, a empresa operacional recebe solução conceitual. Isso é muito comum, né? O resultado é sempre rejeição na prática, né? Então, a maior parte dos cursos acabam, o pessoal começa a assistir o curso e acaba parando no meio, ou fala assim, não vou nem continuar, porque isso aqui está muito teórico, não tem nada de prático aqui, eu não consigo executar isso que está sendo falado, é muita coisa, palavras bonitas, mas o executivo está pouco, né? Não considera a questão do fator humano, o sistema depende de comportamento, né? Sem mudança de cultura, nada funciona. Então, tratar essa questão comportamental, tratar essa questão de mudança de cultura, ela é importante dentro de um curso como esse. Eu entendo dessa forma, né? Então, as empresas não falham por falta de conhecimento. Elas falham porque não conseguem transformar diagnóstico em decisão, decisão em ação e, por consequência, a ação em comportamento sustentado, né? Quem dominar a integração desse método entre a parte da ISO, se a gente for olhar, a parte de diagnóstico, a parte de comportamento, terá um sistema de gestão mais fácil de gerir, né, que vai funcionar, e não apenas documentos bem escritos aí que não traduzem numa realidade no dia a dia. Eu acho que é esse que é a pegada, pelo menos, que eu entendo que um curso tem que ter. Quando eu fui convidado para fazer esse curso aqui, uma das coisas que eu falei vou fazer o curso do jeito que eu acho que tem que ser, porque tem que ter iniciativa e tem que ter acabativa, né? Então, nós temos que começar o curso e terminar o curso falando, pô, eu entendi o processo. É isso. Juntando, reunindo o que o Luciano falou, o que o Edson falou, o que foi discutido. Quer dizer, primeiro ponto, quando a gente fala de gerenciamento de riscos, quando a gente fala desse gerenciamento, que nós estamos falando não de uma obrigação legal, mas nós estamos falando de uma necessidade organizacional para aquela empresa, para poder, no sentido de melhorar o ambiente de trabalho, de melhorar a saúde desses trabalhadores e, consequentemente, também melhorar a produtividade e o negócio, o impacto direto no negócio. Bem, então, quando nós saímos da identificação dos perigos, avaliação de risco, e agora vamos para as medidas de prevenção, bem, muitas vezes essas medidas acabam sendo, olha, sensibilização, treinamento, workshop. Não vou dizer que isso não seja importante, de forma nenhuma, isso é fundamental. Mas se lembra a hierarquia das medidas de prevenção, nós temos que buscar a fonte.
Nós temos que tentar atuar na fonte. Nós temos que tentar evitar. Primeiro, o avoid, o evitar lá o perigo, o risco, o que for. Então, quer dizer, o que está levando aquilo? Porque às vezes a gente vai ficar treinando, fazendo workshop, a gente não vai na causa raiz. Se nós não formos na causa raiz, que muitas vezes pode estar ligado à própria organização do trabalho, pode estar ligado à questão da chefia, pode estar ligado, por exemplo, à questão de demanda no ambiente de trabalho. Eu vou fazer workshops, vou fazer treinamento, mas eu não vou atuar na minha causa raiz. Então, no fundo, não estou dizendo que os treinamentos não são importantes, não estou dizendo que os workshops não são importantes, mas a gente tem que focar primeiro aí, e eles vão ser ferramentas para tratamento, por exemplo, de você, quando não puder evitar aquele risco, como você pode tentar controlar, reduzir, manter sob controle. Então, quer dizer, são questões que tem que trabalhar de forma conjunta, não são segmentadas, não é você fazer isso, se não consegue fazer isso, você faz aquilo. Não, você faz aquilo e vamos tentando implementar outras medidas. Por isso a importância de você ter esse conhecimento, não somente um conhecimento formal do que está escrito lá, do que está no manual, do que está escrito na norma. Mas como foi dito pelo Luciano, tá bom, e aí como é que eu transformo isso em ação? Como é que eu transformo isso em melhoria do ambiente de trabalho? Como é que eu transformo isso em resultado na minha empresa? Resultado para o meu trabalhador e resultado para mim, como empresário também. Porque, gente, senão a gente vai gastar dinheiro com workshop, vai gastar dinheiro com treinamento, que não dá resultado nenhum. E, quer dizer, na verdade, isso tem que ser investimento, tem que ser uma coisa para poder melhorar o ambiente de trabalho. Então, esse tipo de abordagem, tá? Claro, logicamente, eu não estou querendo fazer uma abordagem só econômica, não é isso. Quando eu falo resultado, é resultado de melhoria do trabalhador, da saúde do trabalhador e, consequentemente, organizacional. Isso é um sistema. Isso é um sistema. Então, quer dizer, nós temos que atuar nesse sistema, com resultado nesse sistema, com saídas que sejam saídas positivas de melhoria desse sistema.